Olá de novo, voltamos. Gente, a gente estava em live agora, só que aí todo mundo caiu. Assim, coincidentemente, todas as pessoas na live caíram. Acho que só eu que não caí. Mas agora retornamos. Natan chegou e o Tarso mandou mensagem aqui. Vou falar pra ele que voltou. Vamos nessa. E aguardando o Tarso. Vamos nessa. Retornamos. Meu Deus, que desespero. De boa, acontece. Acho que depois da pandemia que rolou aquela loucura toda de eventos ao vivo, né? Antes eu ficava muito nervoso com essas coisas. Mas depois de tanta coisa que já me aconteceu, coisas piores do que apareceu o sofá do meu quarto, né? Eu fico tranquilo quando essas coisas acontecem. Não me desespero Sim. mais. Uma vez apareceu uma Bíblia, inclusive. Eu tava lendo a Bíblia, aí apareceu, aí as pessoas começaram a achar que eu tava assim, Era virando uma pessoa religiosa. Aquilo está entrando. Deixa eu tentar confirmar aqui. Mas depois que. Voltou. Eu lembro que eu ia fazer uma. uma pergunta. Sim. Aí o Tasso até elaborou um pouquinho. Eu tava perguntando sobre quando você começou, né, a se aproximar da cena ballroom e tal. O que te motivou e se você se sentiu um pouquinho constrangido no início, sabe? Se você achou, se teve uma quebra de expectativa, sabe? Se você chegou, quando você chegou, já tinha algumas pessoas masculinas ali e aí você se sentiu mais confortável ou não? Como é que foi essa aproximação e como você se sente hoje, sabe? Acho que, né, de tudo que você falou, é só coisas positivas, né? Você sente, Sim. é uma celebração, mas como foi quando você estava se aproximando, sabe? Aí eu fiquei curioso até para saber se nossas vivências seriam parecidas, assim. Então, quando eu conheci a Ballroom, eu conheci lá por volta de 2016. Conheci uma galerinha que era Ballroom e tudo mais. E aí, quando eu vi, eu falei, tipo, não era pra mim, né? Tipo, não conhecia nenhuma transmasculinidade dali. E aí, deixei aquilo de canto e não levei Uhum. adiante. E aí, em 2021, eu fui para São Paulo, fui fazer um trabalho lá em São Paulo, e aí me aproximei da cena de lá, de São Paulo, e lá tem bastante três masculinidades, desde sempre, né? E aí Uhum. fui me conectando com essa galera, fui conhecendo mais, experimentando, e aí eu fui adotado pela House of Cabal, fui adotado pelo meu pai Aru e a Tanesha. Meu pai Aru é um trans masculino, e a Tanesha é Uhum. uma travesti, uma femme queen. E comecei a me sentir mais próximo da cena, me sentir confortável o suficiente para me jogar de fato. Quando eu entro aqui no Rio de Janeiro, já sabia da existência de alguns outros trans masculinos, como o Azul, o Uhum. Ask, o Uva, que são trans masculinos do Rio de Janeiro, e eu pude me aproximar um pouco mais o Laos também. E aí falei, é o momento de eu me jogar de fato, sabe? Se eu tô vendo aqui que não tem tantas pessoas quanto eu, o que está acontecendo, sabe? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Por que a gente não Uhum. está aqui? O que está faltando? Por que a gente não está conseguindo colar? A gente não está conseguindo se jogar? A gente não está inserido aqui, sabe? E aí Sim. comecei a participar dos treinos, comecei a ir em todas as bolas, não deixar de ir em uma bola, encaminhar, me sentir mais confortável para começar a caminhar numa categoria que é sobre realidade trans, e aí se chama Trans Realness, né? E aí eu me senti mais confortável para me colocar nessa categoria, porque, enfim, categorias dançantes, né? Onde tem o Vogue, eu ainda não estava construindo essa corporalidade, então eu não sabia como colocar o meu corpo transmasculino de peito grande, sabe? E dançar, ainda não estava me sentindo confortável a esse ponto. E aí eu comecei a me jogar na categoria de realidade, de estética, sabe? E explorar mais esse lado. E conforme eu fui adentrando, conforme eu fui indo mais, sabe, me aprofundando, foi surgindo vários outros trans masculinos também e que me potencializaram dentro dessa caminhada, sabe, ao ponto Uhum. de hoje
eu me senti confortável para dançar um Vogue, sabe? Por ter treinos direcionados para trans masculinos e a gente construir essa, essa, essa jornada mesmo, né, dentro da Ballroom, sabe? E aí eu me sinto hoje muito mais confortável para, sei lá, me jogar em categorias como body, né, que é sobre o meu corpo, sobre sex sign, que é sobre a sensualidade, sobre um Vogue, sabe? Hoje em dia eu me sinto muito mais confortável para isso, sabe? Pela existência de outros trans masculinos também estarem dentro da cena e a gente construir isso juntos, sabe? Uhum. Mas basicamente é isso. Quando eu conheci a Ballroom, eu não senti que era para mim, sabe? Eu visualizei aquilo e eu falei que não era para mim. Mas a partir do momento em que eu fui adotado e que eu me aproximei mais de outras pessoas, de outras transmasculinidades, eu pude me potencializar e eu entendi que sim, a Ballroom é sobre a gente. A Ballroom é Uhum. sobre todas as identidades, né? É sobre corpos marginalizados, é sobre corpos racializados. Então eu tenho que estar ali também. E se não tem várias pessoas como eu, é sobre buscar, sabe? E transformar aquele Uhum. espaço, transformar a cena confortável o suficiente para todos nós, sabe? E aí, estamos aí, temos o Uhum. nosso grupo, cada vez mais tem mais três masculinos, sabe? Cada vez mais aparecem mais três masculinos em todas as categorias, sabe? Na produção, sabe? Fazendo várias outras coisas que é para além só daquele dia do baile, é para além só do dia da celebração, sabe? A gente pode colaborar e Uhum. somar de diversas formas, sabe? A Ballroom não é só sobre o baile, a Ballroom é a comunidade, a Ballroom é um coletivo, sabe? A Ballroom é sobre resistência, sobre existência. Então, ter corpos trans masculinos ali é essencial, é importante, porque a gente também faz parte dessa totalidade, dessa pluralidade. Uhum. Eu tinha até comentado, Nathan, quando você caiu, né, sobre isso de a Balloon ela ser para além daquele momento ali da jogação e da celebração das nossas existências e dos nossos corpos e da potencialidade deles, mas que por trás também acontece uma rede de suporte, né? Da gente entender que em alguns momentos alguém vai ter uma dificuldade de chegar no evento, ou né, vai precisar de ajuda para divulgar um trampo, para conseguir levantar um dinheiro, para dar conta da própria vida. Então, assim, o Baum também é essa rede de suporte mesmo da vida, né? Que também é um ato político tão importante quanto a gente estar ali no momento de contemplar a nossa estética, né? E aí eu acho que é isso, não é dizer que a estética seja puramente isso, mas que o fato de você ter conseguido, né, romper essa barreira de ausência, né, de transmasculinidades e ser um dos primeiros, né, de estar ali construindo um espaço que seja acolhedor para outras pessoas que vão vir depois, né, e que a gente, em conjunto, já que não tem, no Rio de Janeiro, pelo menos, não tem transmasculinos que estão há anos, assim, construindo a Baú, mas que a gente está sendo referências uns para os outros, né? E que isso é foda também, assim, a gente poder conviver e aprender junto com as nossas referências. Então, eu queria perguntar como que esse movimento que você fez, né, de entrada, de se permitir entrar e de construir lá dentro esse espaço que o seu corpo também caiba, como que isso reflete na sua própria postura e na sua própria vida, assim, na sua segurança e na sua autoestima mesmo, enquanto homem trans preto e com tudo isso que seu corpo está trazendo, está anunciando quando você se coloca nesse espaço. Eu sempre falei que só da gente estar na ball, sabe? Só da gente colar na ball, colar num treino, já é muita coisa, sabe? Porque quando a gente visualiza outro corpo transmasculino, a gente entende que é possível a gente estar ali, sabe? Então, a partir do momento em que eu comecei a ir e que eu comecei a ver vários outros corpos como o meu ali, me potencializou para me continuar, sabe? Então, eu vou voltar, eu vou buscar entender, eu vou buscar saber o que é o que está acontecendo aqui, sabe? A história, por que não me chega histórias de trans masculinos dentro da Balloon, sabe? Então, eu vou buscar na oralidade, né? Porque é uma das maneiras que a gente consegue entender sobre a historicidade da nossa cena, sabe? A oralidade, né? De conversar com pessoas que estavam na construção dessa cena. E aí eu busquei isso, eu fiz esse movimento de entender como que se iniciou, qual o caminho foi trilhado para a gente chegar até hoje e eu fui transformando esse local confortável para mim e para outros, sabe? A partir do momento que eu visualizava outros corpos como o meu, né? E Uhum. a um, ela
transformou totalmente a minha vida, sabe? No sentido de autoestima, sabe? De conseguir me entender enquanto um corpo bonito, enquanto um corpo belo, enquanto um corpo gostoso, sabe? Quando eu entro numa categoria de body, eu tô falando sobre isso. Eu criei uma autoestima autossuficiente que eu entendi que o meu corpo, para além da sociedade, como a sociedade me lê, como a sociedade diz que um corpo gordo, de peito, de buceta, ele não é bem visto, ele não é querido, sabe? Ele não é visto quanto belo, ele não é visto, né? E quando eu entro na Ballroom, numa categoria de body, eu tô indo contra a tudo que me foi dito, sabe? Quando eu consigo tirar uma camisa numa ball, quando eu consigo usar uma calcinha numa ball, quando eu boto uma bota, quando eu boto uma bota, quando eu boto uma bota, quando eu coloco uma lace, sabe? Eu exploro uma maquiagem, quando eu consigo ver várias possibilidades de mim e conseguir me sentir confortável com isso, sabe? Ninguém me deslegitimar quanto à minha masculinidade, sabe? Para o que eu tô vestindo, o que eu tô usando, como eu tô me portando, as pessoas entendem que é uma expressão, sabe? Que eu não preciso ficar me afirmando dentro dessa masculinidade que eu fui criado, sabe? Eu moro numa periferia, eu fui criado com homens cis, pretos, que vêm dentro, que constroem uma masculinidade muito tóxica, sabe? Que é uma maneira da resistência daquele corpo emergente ali. E aí, quando eu transiciono, quando eu transcedo, eu encontro a Ballroom e eu consigo desconstruir tudo aquilo que eu vi enquanto masculinidade, é muito forte para mim, sabe? Então, a Ballroom, ela modificou minha vida em todos esses sentidos possíveis, seja no âmbito do afeto, do acolhimento, de conseguir abraçar outros corpos masculinos, sabe? E falar que amo e enxergar beleza, sabe? Foi muito forte em todos esses sentidos para mim. Hoje eu ainda estou passando por um processo de construção de autoestima, porque, enfim, a gente vive de momentos também, né? Mas eu já entendi que eu tenho uma beleza surreal, sabe? A minha beleza é única, a minha beleza, ela existe, ela tá aqui, ela é para ser contemplada. Quando as pessoas batem palma para você numa bola, a gente está vibrando a sua existência, né? A gente está vibrando a sua vida, o que você se coloca, como você se propõe a estar ali. Então, basicamente é isso. A Ballroom, ela modificou minha vida em todos esses sentidos, sabe? Dentro de autoestima, de construção de afetos, sabe? Por exemplo, eu nunca consegui imaginar em ter um pai e uma mãe que são pessoas trans, sabe? A gente conseguir modificar essa estrutura de família que a gente lida e que é passado pra gente, sabe? Eu tenho uma irmã travesti, eu tenho um irmão transmasculino, eu tenho uma irmã NB, sabe? A gente construir outros laços familiares dentro da nossa transgeneridade é muito forte para mim, sabe? Conseguir visualizar uma outra forma de família, uma outra forma de existência, uma outra forma de ser, sabe? E também ser visto nesse lugar também, sabe? Quando eu passo meus ensinamentos, o que eu aprendi, a minha vivência para outras pessoas e essas pessoas me enxergam enquanto pai, é muito forte também para mim, sabe? E é isso, a Ballroom, ela me colocou nesse lugar de poder explorar todos os meus eus, poder me erguer, me fortalecer, fortalecer outros, ser referência e ter referências, sabe? Quando a gente fala sobre ancestralidade, ela perpassa por aí, sabe? A Ballroom, ela é ancestralidade, ancestralidade trans, sabe? Quando a gente busca sobre a historicidade, é sobre isso. É sobre pessoas trans emergentes que estão na luta, que estão resistindo e que constroem para o seu próprio caminho e o caminho para outros, sabe? Eu entendo que para mim estar hoje dentro da Ballroom foi uma travesti preta que abriu esse caminho, sabe? Então, quando eu piso naquela celebração, é um dia de celebração, mas que foram resultado de vários outros dias de luta, sabe? Quando eu chego na Ballroom e uma pessoa me elogia, falam sobre a importância de eu estar ali, é muito forte depois de passar por um dia muito intenso, sabe? Às vezes a gente chega ali totalmente atravessado, a gente passa por diversas transfobias, por diversos atos racistas, e aí quando a gente chega na Ball e a gente é acolhido, a gente é contemplado, vibram por a gente estar ali, é algo muito forte, sabe? É algo que me mantém, me sustenta. Que lindo. Ai, posso falar? Tá
Você quer falar, tá? Pode falar. Não, pode falar, depois eu Que falo. lindo, sério. Ah, aliás, a gente estava com a ideia de transcrever essas lives todas para elas poderem virar textos para serem publicados na revista. E porque é legal ter sim, esse registro também. Então, e também ajuda o nosso projeto, né? Manter o Projeto Rio. E eu já estou imaginando em transcrever tudo que você falou agora, porque vai ficar lindo demais. Isso que você falou, né? De quando as pessoas aplaudem você, de você conseguir tirar a camisa e as pessoas te aplaudirem. Eu acho que isso é justamente um combate, né, muito, muito intenso a todas essas normas de gênero, de sexualidade e tudo mais que recaem sobre nós e que acabam se reproduzindo muito dentro da academia, né, e fora dela também. Então, mas falando sobre empreendedorismo, quando você fala nesses novos modelos de família, né, eu achei isso muito interessante, porque de alguma forma aquela coisa da família tradicional brasileira, né, e o capitalismo são coisas que andam de mãos dadas, né? Essa estrutura familiar heterossexual toda acaba andando de mãos dadas com o capitalismo. Mas nesses novos modelos de família que a Ballroom acaba construindo, e a sua forma de empreender, parece que vão de combate direto com isso. Então, como você... Não sei, estou pensando agora, associando livremente essas ideias. Como que você perceberia, assim, mais ou menos entrar nesse sistema capitalista que é inevitável de entrar, a gente tem que ganhar dinheiro e sobreviver, mas num combate justamente aquilo que praticamente funda ele, né? Que é esse modelo de família que a Ballroom está combatendo. Apesar de ter essas figuras de mãe, pai, irmão, irmã, não é a família heterossexual, monogâmica, branca, patriarcal e cis e tudo mais, né? Então, pensei agora, não sei se tem uma resposta para essa pergunta, só foi uma coisa que, de você falando, foi uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Sim. Eu acredito que a forma que eu adentro esse espaço do capitalismo, mas eu também vou contra e combato sobre toda essa estrutura que já é montada quando quem está comigo nessa construção, sabe? Eu acho que Uhum. quando eu direciono, né, a minha forma de produção para pessoas como eu acho que eu já estou combatendo e estou fazendo esse compartilhamento de dinheiro, de dinheiro, né, que vai sustentar Uhum. tudo isso que a gente precisa para sobreviver, mas que ao mesmo tempo a gente vai contra, né, porque a gente já não vai estar nas ruas, né? Quando eu penso na minha empresa, quando eu penso no meu Uhum. negócio, em algo que cresça mais, que eu consiga gerar renda e empregabilidade para outras pessoas como eu acho que estou combatendo, né? Porque já Uhum. vou tirar uma pessoa que provavelmente vai ter que estaria, né, nas ruas, né, fazendo Uhum. trabalhos marginalizados, né? Então, quando eu consigo retirar, quando eu penso e crio uma empresa e um plano de negócio que abrange a minha comunidade, Sim. eu acho que eu estou indo contra todo esse sistema, mesmo tendo que adentrar ele, né, e servir o capitalismo de alguma forma, mas não o capitalismo da forma hegemônica branca, né? Quando eu tenho totalmente uma diversidade e pluralidade de corpos comigo, junto nessa, para a gente conseguir arrancar dinheiro de quem tem essa grana, né? Então, quem produz comigo e a gente conseguir arrancar dinheiro de quem está com o dinheiro, né? Da branquitude, da cis heteronormatividade, a gente conseguir arrancar dinheiro juntas desse Uhum. sistema, eu acho que a gente está indo contra e a gente acaba conseguindo burlar, né? Enfim, fazendo uma rachadura e hackeando um pouco desse sistema. Uhum. Fazendo uma rachadura. Gostei. Gostei muito disso, assim. Acho que é a Cel Cavalcante, que foi inclusive a pessoa que... Só rapidão, um comentáriozinho antes de você falar. Que foi a pessoa que, inclusive, convidou a gente, né, para ir lá receber a moção. Óbvio que foi a Luciana Boatê, mas foi a Cel que entrou em contato, né, porque ela já tinha meu contato e tal. Ela fala bastante sobre rachaduras e brechas, né, que a gente não tem como fazer uma revolução amanhã. Tipo, bora fazer uma revolução social, socialista amanhã? Não vai acontecer dessa forma, né? Não tem como. Tipo, tá marcado aí, evento no Facebook, Revolução Socialista, daqui a uma semana, não rola. Mas, então a gente tem que encontrar brechas, né, rachaduras. A gente tem que encontrar espaços em que a gente possa entrar e expandir a nossa presença. Que eu acho que é algo que o NEAB faz, né, na UFRJ. Tentar entrar, né, entra e nessas brechas e rachaduras vai trazendo mais gente, mais gente, mais gente. Essa live aqui, então, sabe?
o seu empreendedorismo, que é muito foda, a própria revista, né? A gente sabe que não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente vai conseguir mudar muitas vidas, inclusive as nossas, né? Na medida do possível. E no fim das contas, o que é o mundo, senão as nossas vidas, né? A maneira como a gente percebe elas. Enfim, uma reflexão pensando agora. Mas vai, Tarso, fala. Eu tô com uma pergunta e depois eu vou fazer uma contribuição também de uma coisa que eu pensei a partir do que o Nathan falou, assim. Mas a pergunta é que você falou, Nathan, que quando você chegou na cena aqui no Rio de Janeiro, né, não tinham tantos transmasculinos, e que você foi se aproximar e entrar de fato na cena quando você foi a São Paulo e se sentiu acolhido lá, né? Então você trouxe isso para cá também, e de certa forma você está também produzindo isso para outras pessoas. Mas nesse longo do tempo, desde 2021 para cá, eu acho, né, não estive presente desse tempo todo, mas consigo imaginar que esteja e tenha aumentado ao longo do tempo a presença de transmasculinos nesse espaço, assim. E enquanto pessoas que, como eu, agora ainda não tive a coragem de me jogar em alguma categoria, por exemplo, mas eu tô sempre lá assistindo e aplaudindo e entrando no local também, me mostrando, assim. E acho que o fato de ter mais transmasculinos também ali te assistindo, né, e vendo você como referência, também fortalece seu movimento de alguma forma. Do mesmo jeito que ter transmasculinos no chant, ter transmasculinos no júri, e no futuro, cada vez mais a gente vai estar em todos esses espaços, e acho que cada vez mais quem está ali no meio também se jogando vai se sentir mais seguro de estar ali. Então, queria perguntar para vocês, né, se essa percepção que eu tive é real, né, que é o aumento da presença transmasculina te fortalece, e o que você diria também assim para os transmasculinos que estão chegando agora com vontade de participar, mas com esse receio também, né, de como se ver nesse espaço, assim, de como se explorar Sim. ali. Com certeza, eu percebi que ao longo do ano, né, foram passando e eu via numa bola um transmasculino aqui, outro transmasculino ali, e a gente acabava ficando muito distantes, né? Mas o aumento, ele era visível, notório, né? Até o ponto que a gente conseguiu fazer um roll call. O que é um roll call? É o momento onde vamos celebrar os corpos transmasculinos presentes na cena, sabe? Que eles estejam ali, nem que seja para dar uma andada e voltar, para dar um oi para a comunidade e dizer, ó, estamos aqui, sabe? E a partir do momento que tem esse momento de roll e que olho para o lado e tem vários outros três masculinos, é algo muito forte para mim, que me potencializa demais. Me potencializa em níveis que eu não consigo nem dizer aqui, porque eu só consigo expressar, sabe, a minha felicidade quando eu vejo um abraço, sabe? A gente troca ideia, a gente conversa para além, sabe? Então, com certeza, se eu consigo caminhar nas bolas é porque eu vejo os masculinos gritando ali para mim, sabe? Quando a gente abriu a primeira categoria, quando teve na Game Changers, né, que foi produzida pelo Leon Kazu, né, o Imperador, teve a categoria Baby Transmasc Performance, que eu caminhei. E todo mundo fez um paredão de transmasculino, assim, pra, tipo, a gente tá ali de frente, gritando um pelo outro, sabe? Foi muito forte, porque eu nunca imaginei conseguir dar um dip, sabe? Nunca consegui me ver mostrando uma feminilidade muito grande, porque o Vogue Femme é sobre isso, é sobre ressaltar os corpos de femme queens, de travestis, né? Então a gente vai ter que trazer uma feminilidade muito grande. E que eu trazendo essa feminilidade não significa que eu vou deixar de ser um transmasculino, sabe? São algo que não destoa uma coisa da outra, sabe? Então, pelos treinos direcionados para as transmasculinidades também foi algo muito importante para mim, sabe? Porque eu consegui me visualizar e consegui me jogar nas categorias dançantes, sabe? Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, se eu estou caminhando, se eu consigo estar caminhando, é pela existência de outras transmasculinidades ali vibrando junto comigo, sabe? E eu poder também ter essa troca com eles, sabe? O que eu diria para três masculinos que estejam assistindo e que queiram fazer parte da Ballroom, cheguem, sabe? Chega, vai numa ball, sente a energia. Se não conseguir caminhar, a gente nunca o foco nunca é caminhar, sabe? Nunca é você se jogar de cara logo de primeira. É sobre a gente se ambientar, sabe? Sentir energia, ter trocas para além de categorias, ter troca de vida, de existência, né? Da gente poder se olhar, poder
tô com dúvida nisso, sabe? O que a gente faz no grupo é algo muito importante. A gente está passando por alguma coisa. E aí, quem sabe, quem tem essa informação, vamos trocar informação, sabe? Fazer esse conhecimento girar, né? Porque as informações elas acabam sendo muito centralizadas, né? E a gente conseguir destrinchar isso e poder passar um para o outro informações sobre o mundo, sobre saúde, sobre empregabilidade, sobre todos os assuntos que acabam, corpos trans masculinos acabam não tendo acesso, a gente acaba passando por essa invisibilização, é muito importante, né? Então, entenda como o Ballroom um espaço para a gente ser, né? Entenda a Ballroom como um espaço totalmente diferente do que a sociedade coloca para corpos trans masculinos, né? Eu costumo dizer que eu acabei sendo resetado até, né? Tudo que eu tinha na cabeça sobre masculinidade caiu por terra quando eu cheguei na Ballroom. Eu pude me entender e construir o King de uma outra forma, sabe? Tudo que foi imposto para o Natan enquanto corpo masculino, um corpo preto, periférico, que tinha que seguir algumas normas e estar dentro de alguns estereótipos. Quando eu chego dentro da Ballroom e eu consigo ser o King, eu consegui me colocar em outro lugar, sabe? Conhecer e me conhecer de outra forma. Então, trans masculinos que queiram conhecer a Ballroom, entendam como esse lugar, sabe? Da gente poder ser da maneira que a gente quiser e a gente poder se redefinir, ficar acabar, sabe? Como ela é inscrita, ela traz ancestralidade e a gente acaba também fazendo parte dessa ancestralidade, porque se eu vai achando, sabe? Um ciclo que não vai ter fim, né? Então, entenda como um espaço de poder, esse espaço de se colocar. E tá travando um pouquinho para mim. Não sei se para você, Tarsilo, também. Tava travando e agora travou de Ai, meu vez. Deus. Ih, tá voltando. Ai, tá Tá de voltando. boa. A expectativa. Ih, Nathan tá travando de novo. Ai, meu Deus. A última parte do que você falou não deu pra Vou entender. escrever. Tá ouvindo agora? Fala mais alguma coisa, só pra gente. Tá ouvindo? Tá tranquilo? Tá de boa? Ah, tá Não? voltando, acho que tá voltando. Tá voltando? A imagem trava, mas tá dando pra te É. ouvir. Tá. Vocês ouviram até qual parte? Você tava falando sobre ser um espaço de poder. Então, a Ballroom, ela, pra mim, é esse lugar, né? Então, o que eu tenho para dizer para outros três masculinos é isso, né? De que entenda a Ballroom como esse espaço de você poder ser, né? De você se colocar e estar nesse lugar e poder se descobrir, se descobrir, né? De várias formas diferentes, né? Então, para mim, é esse espaço que eu tenho para dizer para vocês, assim. Chega mais, dá um salve. A gente tem a nossa página, 40 mais, 3 mais que BR, em que a gente faz a conexão para além, sabe? Uhum. Não somente no Rio de Janeiro, a gente acaba se conectando com várias outras transmasculinidades e várias outras possibilidades de ser também, sabe? Uhum. Vi que o Leonardo Peçanha entrou. Não sei se vocês viram o comentário dele. Que tela linda, cheia de transmástica. Sim. Ele é maravilhoso. E cheio de transmasculino. Daqui a pouco o Instagram do Neabi vai acabar explodindo, gente, com a nossa beleza. Não vai aguentar. Sim. Eu queria fazer um último comentário. Diga. Eu vou trazer uma coisa que o Nathan falou e falando sobre essa construção desse espaço também, que é o seguinte, né? A Aba 1, ela permite, como o Nathan falou, a gente criar outros imaginários para as transmasculinidades, para as identidades trans como um todo, né? Pessoas não binárias também. Da gente se desfazer dessa necessidade de reproduzir um padrão cisnormativo, binário, né? Então, essa experiência prática da gente estar ali junto, se construindo, se refazendo a todo momento, ela é
ela é física, né? Porque é no contato que a gente constrói isso, mas ela também é do que o Nathan falou, da oralidade, desse momento que a gente está conversando, que a gente está falando, que a gente está produzindo conhecimento a partir dos nossos corpos. E isso é uma coisa que a branquitude, que a cisgeneridade não tem acesso, assim. Eles têm produção de conhecimento nos moldes que eles produzem, mas da oralidade e da vivência entre nós, eles não têm esse acesso. Então, o quanto isso também é potente e é importante a gente produzir esses espaços, assim, dentro da própria Baum, a gente ter contato, a gente conversar sobre a nossa realidade, sobre o dia a dia também é importante. E acho que a revista também apresenta isso como possibilidade, né, da gente estar produzindo e estar registrando isso que a gente produz também. Porque aí quando a gente fala e a gente escreve sobre, a gente cria uma plataforma em que a gente pode se encontrar, pode se ler e que no futuro a gente seja também ancestralidade para o que vai vir aí, né? Que não é nem nomeado ainda, mas que vai vir, que vai ter a nossa realidade enquanto registro. Então, primeiro que é isso, né? A Baú é um espaço muito importante, esse encontro é muito importante, e a parceria também que a gente pode construir é importante para produzir esse registro daquilo que a gente está fazendo enquanto construção de conhecimento, né? Que não é só uma pesquisa acadêmica que produz, mas isso aqui que a gente está fazendo também é produção. Que é uma dificuldade muito grande que as transmasculinidades enfrentam, né? De poder ter acesso a registro, né? A gente buscar documentação sobre a nossa existência é algo muito difícil, né? Então, o que a revista ela faz é algo impecável, assim. Eu fico muito feliz de poder ter acesso a isso, poder ter acesso a leituras de transmasculinidades e vários pensamentos que podem construir o meu, sabe? É um trabalho muito incrível, muito foda mesmo. Porque é isso, a gente encontra muita dificuldade sobre encontrar a gente, né? E aí acaba que na nossa própria construção a gente acaba indo pelo que a cisgeneridade acaba colocando, né? Por não ter o acesso a vivências transmasculinas e sobre essas histórias. Então, retratar isso, registrar isso, é algo muito importante que vocês fazem incrível. Que bom ouvir isso, eu vou dormir bem hoje. Sobre isso que você falou, né, que o que a gente tem acesso a mais, o que essa genialidade escreve, eu estava até conversando com o Tártaro antes, né, que tem uma autora que eu não vou nem falar o nome dela, até porque eu não me lembro o nome dela, mas se eu me lembrasse eu não falaria de qualquer forma. Mas ela se refere a pessoas transmasculinas, homens trans no geral, como se fosse uma espécie de epidemia trans, como se nós fôssemos mulheres que sucumbiram ao patriarcado por sentirem uma enorme inveja do pênis, que é uma narrativa bastante semelhante ao que a psicanálise traz. Alguns autores da psicanálise trazem, né? Freud, aquela galera toda lá, dizem que é isso, né? A gente sente muita inveja do falo e tal, e a gente sucumbe ao patriarcado, enfim. Então, de maneira nenhuma, isso respeita quem nós somos, a nossa maior diversidade, né? Primeiro porque se reduz uma amplitude de diversidades a uma narrativa só. E que ignora todas as outras possibilidades de, né? Todos os outros atravessamentos. Se reduz aquela pessoa à condição transexual e pronto, acabou. E o que eu percebi, acho que, assim, não só nas falas de vocês, como também naquele dia, né, que dá emoção, que eu vi ali todo mundo se celebrando e como, assim, cada pessoa, com cada categoria, sabe, com nomenclaturas que eu nem conheço, mas que estavam ali falando e tomando posse realmente de sua própria linguagem, sabe? Acho que isso também é a construção de narrativa. Uma construção de narrativa que vai de encontro contra, né, todas essas outras narrativas que foram feitas sobre nós. Então, no fim das contas, o que eu acabei percebendo é que a cultura Baum, em uma palavra, poderia ser colocado como duas, né? Resistência e celebração. Né? Celebra a resistência, a possibilidade de se resistir e criar algo novo. Não somente ficar naquela coisa de que de apontar para as violências. Né? Estamos sofrendo, né? Muitas violências de maneiras muito diferentes. Mas vai para além disso, né? É um espaço de celebração também, de criação de vida. E não sei se vocês gostariam de falar um pouco sobre isso, isso que Nathan até falou, de possibilidade de criação de vida, né? Possibilidade de existência, que também vem com o empreendedorismo, né? Porque você cria a possibilidade de que você exista no mundo e de você poder gerir seu próprio negócio, de maneira que talvez você não pudesse se você entrasse para uma empresa no mundo corporativo que não ia te respeitar, né? E tudo mais. Então, se quiser falar um pouco sobre isso, sobre essa relação, que no fundo seria aquela relação ballroom e empreendedorismo, né? Que é o tema da live, né, no geral.
Quando eu falo que a Ballroom é possibilidade de ser, possibilidade de existir, enfim, a gente tem uma mente muito criativa, né? As pessoas que, que compõem a comunidade, ela é diversa, né? São de diversas áreas. A gente vai ter pessoas da moda, a gente vai ter pessoas, enfim, cantores, DJs, enfim, a gente tem uma camada muito grande de pessoas e de funções, de profissionalidade e profissões, enfim. Então, a Balloon, ela é muito grande nesse sentido, né? A gente é muito rico, nós somos muito ricos por, por essa nossa existência ser de diversas formas, né? Então, quando eu falo sobre empreender e dentro da Ballroom, é justamente quando eu entendo a minha arte, né? Eu entendo que a minha arte, ela pode ser valorizada, o que eu faço, o que eu produzo, é algo valioso, é algo que é rentável, né? E levo isso para dentro da Ballroom, onde eu posso expandir e conseguir também uma rentabilidade para conseguir me manter quando eu entendo essa ponte ballroom e empreendedorismo, né? Eu levo para fora, por exemplo, quando a gente tem dentro das balls, não só pessoas que é da comunidade frequenta as balls, né? Porque, por exemplo, se a gente faz dentro de um espaço como o Circo Voador, várias outras pessoas que são fora da comunidade vão para poder ver e vão pagar ingresso e vão assistir aquele momento. E quando eu levo o meu negócio para aquele momento ali, eu vou conseguir ter uma renda de pessoas fora da comunidade, né? Então aí eu linko a Ballroom e eu linko o meu negócio ali também. Mas, em resumo, é isso, né? A gente produz muitas coisas, nós somos multifacetados, né? A gente consegue criar coisas a partir do nada, sabe? Porque é isso, a gente está na luta, a gente está na batalha, a gente não tem acesso a grandes coisas, a grandes marcas, a grandes tecidos, a gente não tem esse acesso, né? A gente tem que se preocupar, às vezes, para ter um arroz dentro de casa, para ter um feijão, enfim, passando por várias outras questões de vulnerabilidade que a comunidade, principalmente transracializada, se encontra quando a gente consegue estar ali dentro da Ball e criar, por exemplo, um vestido a partir do nada, é algo muito forte, algo que deveria ser valorizado por pessoas de fora e ser remunerado, né? E a gente conseguir ter uma rentabilidade a partir daquilo, né? Mas a Ballroom, ela é isso, a gente consegue se reinventar a partir do nada, sabe? A gente consegue criar coisas e coisas fabulosas, coisas grandiosas, coisas que deveriam ser pagas caríssimas a partir do nada, sabe? Então, a nossa mente ela é muito criativa. A gente aprendeu a lidar com tudo isso e a gente aprendeu a transformar tudo isso, sabe? Isso tem muito a ver com a própria história da Ballroom, né? De onde ela veio, assim, como ela foi construída, justamente foi isso, assim, de permitir uma autoestima, né? E uma celebração da sua produção com aquilo que a gente tem mesmo, pegando o retalho, pegando o que a gente tem de possibilidade, recriando aquilo que é de referência, que deveria ser de referência também na moda, de arte para outros Exato. espaços, né? Então, isso ainda dialoga muito com a realidade subjulgada, assim, da população trans, né? E como que, com pouco, né, com aquilo que a gente tem de possibilidade, a gente foi construindo essa autoestima, foi construindo essa rede de apoio, essa rede que possibilita uma vida e um bem viver um pouco maior quando a gente se reconecta entre os nossos e constrói essa narrativa Sim. junto, né? Algo que eu acho que marcou bastante da sua fala, falando com o Natan agora, é sobre criar a partir do nada. Eu lembrei direto agora de uma professora minha de arte do ensino médio, em que ela dizia que ninguém cria, nada se cria, tudo se copia. Eu sempre discordei dessa frase. Eu nunca realmente entendi o que ela significou, assim, o que a pessoa, que tem algum autor que diz isso, mas que nada se cria, tudo se copia. Você só copia e, tipo, é como se nenhum texto vem originalmente, você só reescreve o que outras pessoas escreveram, né? Mas eu fico pensando que quando a gente pensa na cultura ballroom, que talvez seja mais interessante falar no plural, né? As culturas ballroom de vários países, vários lugares, né? Várias histórias. Você sente que se copia ou se cria a partir do nada mesmo, sabe? Tipo, que existe
uma cópia daquilo que nos foi ensinado como cisnormativo, heteronormativo, essas normatividades, né? Então se reinventa a partir disso, ou se parte de um lugar totalmente distante disso mesmo, uma luta contra, sabe? Fiquei pensando, fiquei pensando nisso, não sei se é uma pergunta boba, mas... Então, a minha visão que eu tenho é que a gente contrapõe, né? Uhum. A cultura Balloon, ela se contrapõe e cada região, cada cena, cada localidade, ela carrega consigo aquilo que constrói aquela cena, né? Então, se a nossa cena aqui do Rio de Janeiro, ela vai se construir, ela vai se moldar de uma forma, né, que é contra toda essa cisnormatividade, a branquitude, enfim, a gente contrapõe tudo que é colocado pra gente enquanto estereótipo, enquanto norma para ser seguida, né? E cada região, cada cena, ela vai construir dessa forma. A gente parte de um lugar, né? A cultura ela é norte-americana, ela vem de um lugar, mas ela se destrincha a partir dessas regiões e das cenas que elas são construídas, né? A gente parte de algo, a gente não parte de fato do nada. Quando eu falei do nada, foi em questão de look, de enfim, dessas construções que a gente precisa estar nas balls, né? Então a gente tem que se reinventar e a gente acaba criando do nada, né? A gente tem um plástico e esse plástico vai virar vestido. Mas quando a gente fala sobre a cultura, sobre a cena, ela parte de um lugar, né? Ela tem um molde, ela vem de uma forma, mas a partir da sua localidade ela vai ser construída de outras maneiras, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo a gente tem essa construção de transmasculinidade. Agora, se a gente for para uma outra região, a gente não vai saber como que está a transmasculinidade por ali, né? Porque talvez regionalmente a gente já não tem essas pessoas ali em evidência, né? Então, como quando a gente vai se tratar sobre uma cultura, né, que também vai estar iniciando naquele espaço, como a gente também traz uma identidade que também não é vista por ali, né? Então, em resumo, é isso, sabe? Tipo, cada região, cada localidade, ela vai se construir de uma forma, mas a gente parte de algum lugar, mas a gente contrapõe tudo que a branquitude e essa normatividade traz, né? A gente parte de uma outra ótica, a gente parte de outro lugar. A gente se encontra dentro de uma binariedade. A gente se encontra dentro de uma binariedade e a gente acaba reproduzindo isso em muitas falas, em muitos locais. E é uma questão, assim como a luta transmasculina, a luta da não binariedade, né, também é algo muito forte, principalmente aqui no Brasil, onde a gente consegue se discutir sobre isso, onde a gente consegue se colocar e tem sido algo que é para ser discutido, né? Mas é isso, cada região ela vai se construir de uma forma a partir da sua cultura, a partir da sua ótica, do seu olhar, né? Cada região ela não vai ser similar à outra, né? A gente se constrói de uma outra forma. Obrigado por essa resposta. É a famosa, nunca consigo falar essa palavra, pluralidade. Pluralidade. Né? É a identificação de cada lugar, né? Se você, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter passinho, né? A gente vai ter passinho dentro das periferias, por exemplo. Então, a gente vai conseguir linkar essa nossa cultura com a ballroom, né? Juntamente com a ballroom. Em São Paulo já é uma outra coisa, né? Eles têm uma outra forma de se expressar, um outro tipo de cultura também, mas que vai se unificar com a cultura ballroom e eles vão construir a cena de uma forma, no Nordeste de uma forma, no Norte de outra, sabe? Por mais que a gente parte de um local, né? A gente parte de um tipo de ballroom, né? A gente acaba tendo a nossa pluralidade, né? E, por exemplo, discussões vão acabar acontecendo para a transformação daquele lugar, daquele espaço. Como eu falei, quando eu cheguei dentro da ballroom, ela era de uma forma, né, em relação à transmasculinidade. Hoje, depois de um ano, ela se encontra de uma outra forma. Então, a partir do momento em que transmasculinidades começam a surgir, começam a estar naquele local, o debate começa a surgir também. E aí a gente procura entender por que esses corpos não estão ali, né? Então, a gente não vai copiar nada da cisnormatividade da branquitude. A gente é um movimento, nós somos uma resistência contra tudo isso, né? Que legal. Acho que é exatamente isso, né? A contraposição, né? Se a gente olha para eles é para ser o contrário, não para reproduzir.
E achei muito interessante você ter falado que em cada território isso vai se apresentar de alguma forma, né? Porque, de fato, em cada lugar tem particularidades de cada espaço, de cada forma com que a identidade transmasculina foi construída, né? Até a própria transmasculinidade, acho que é uma palavra que a gente usa recente, assim, que engloba mais possibilidades de existência do que só o homem trans, né? Dessa masculinidade ainda muito vinculada à cisgeneridade, assim. Então, o movimento transmasculino também, assim, coloca isso em evidência, que a gente está mostrando o que a gente é e descobrindo também, produzindo outras possibilidades. E aí, a parte do histórico que você falou assim, muito bem agora, tanto de diferenciar que cada território vai se apresentar de alguma forma, quanto também como foi para você aqui no Rio de Janeiro, e que em um ano isso já está mudando. A minha pergunta é que quais são os maiores desafios para a cena transmasculina do balão no Rio de Janeiro hoje, e como você acha que a gente consegue superar isso? Eu não consigo, assim, enumerar uma coisa só, sabe? Porque é isso, né? Nós temos várias particularidades, né? Nós temos várias particularidades e eu acredito que cada um vai apresentar e colocar para fora isso de uma forma, né, diferente do que da outra, né? A gente passou por um momento em que não se tinha esse momento da gente celebrar as identidades. Às vezes não éramos nem lembrados, né? Dentro das balls, dentro dos treinos, enfim, sobre as três masculinidades. E hoje nós já temos esse local, né, de poder falar, né, de conseguir se colocar. Nós temos lideranças, né, dentro do Rio de Janeiro que são transmasculinas, né? Nós temos o Miguel, o Imperador, né, que é um transmasculino. Nós temos o Pulva, nós temos várias outras transmasculinidades que estão no local de liderança e que podem debater e levar, né, as nossas demandas, as nossas particularidades também para a comunidade, né, se discutir, né? Então, eu não vou conseguir enumerar para você hoje, tipo, quais são as nossas demandas principais, né? Porque se você conversar comigo, por exemplo, é sobre racialidade, né? Da presença de transmasculinos racializados em posições de liderança, né, sendo convidados para poder dialogar com toda a comunidade e serem ouvidos com essas demandas, né? Mas se você for para um corpo neurodivergente, por exemplo, a demanda desse transmasculino neurodivergente vai ser outra, né? Então, cada transmasculinidade, né, por mais que nós somos um coletivo, um movimento, cada um vai se representar de uma maneira diferente, vai trazer uma demanda diferente, né? O que a gente precisa hoje entender dentro da cultura é que transmasculinidade ela precisa ser ouvida, né? Nós precisamos ter esse momento de que nossa voz ela vai se fazer valer, né? Quando nós nos reunimos e conseguimos identificar o que necessitamos, que sejamos ouvidos, né? Que não seja algo que seja banalizado e que ninguém escute, né? Que a comunidade sente e de fato, né, escute tudo que a gente tem a dizer, né? E qual foi a outra pergunta mesmo? Como superar, não é? Mas eu acho que já até meio que mas respondi, você né, não como elencou. superar. Então... Eu acho que é a organização, né? Quando a gente se organiza e a gente se reúne, a gente entende que esse coletivo ele tem certas demandas, esse coletivo ele está passando por essas necessidades e quando a gente consegue levar isso para as lideranças, né? Quando a gente consegue expor isso, eu acho que é a forma da gente que nós vamos superar, né? Que resposta Perfeito. linda. Estou totalmente apaixonado pela cena ballroom agora. Tem uma frase que é bem presente no Instagram do Coletivo de Docentes Negros da FRJ, do qual, inclusive, acho que vários professores do NEAB fazem parte. Mas é que a gente se encontra no coletivo. Eu lembro porque eles colocaram isso em algumas fotos nas legendas das fotos no Instagram, sabe? E é isso, se a gente se encontra no coletivo, é legal, porque assim, é uma pessoa falando, e muitas vezes falando sobre si, né? A pessoa se encontra na coletividade, ainda que seja uma pessoa que está chegando, introvertida, que não consegue, nem eu, assim, não consegue se soltar ainda e tal, e tá meio presa a isso, sabe? Se encontrar no coletivo parece que é algo maior do que só ter uma facilidade de sociabilidade. É algo de você Sim. conseguir se ver no outro, né? Do outro se ver em você, mesmo sendo pessoas diferentes, que têm vivências diferentes e tal. E essa pluralidade também em relação aos corpos que estão ocupando o espaço da Ballroom, mas também em relação às demandas de cada um, né?
Também não dá para reduzir e falar que tá. O problema é esse daqui. Cada pessoa vai identificar um. Eu acho isso muito legal. Não quer dizer, não é legal, porque tem problemas. Mas é legal reconhecer, né, que cada pessoa vai identificar um problema. Cada pessoa vai identificar um incômodo, né? E na coletividade a gente consegue explorar esses incômodos todos e tentar dar conta de cada um deles, né? E Isso. achei isso muito legal. Explorar, Fala, amigo, pode falar. explorar e nomear, porque explorar e nomear, porque muitas vezes um incômodo que aparentemente é individual, ele vai falar sobre algo que está acontecendo no coletivo também, né? Como questões de racismo, como várias questões estruturais que são postas como algo que é da ordem, né, daquela particularidade daquela, mas que está falando muito além daquilo ali. Então, acho que quando a gente fala junto, a gente também permite que aquela pessoa, né, que está trazendo essa demanda tenha mais segurança em poder falar. Muitas vezes o nosso silenciamento vem de um apagamento histórico das transmasculinidades, que isso vai repercutir também dentro da cena que a gente está aqui, nesse caso, essa Samba 1. Então, quando mais de um transmasculino se junta para falar sobre alguma coisa que rolou, né, isso também dá segurança para aquela pessoa conseguir se colocar, que muitas vezes, e essa não é a primeira vez que aconteceu, mas das outras vezes não tinha ninguém para estar ali do lado dela para apoiar E também, entender, né? Então essa voz em unir como você disse, né, e nomear, reconhecer entender, enquanto uma entender questão. qual o nome dessa violência que aconteceu, sabe? O que está acontecendo, sabe? Uhum. Quando a gente no coletivo consegue discutir, né, e entender em conjunto o que está acontecendo, a gente nomeia essa demanda e a gente consegue cobrar também. E a gente consegue ter mais força para poder cobrar quem tem que ser cobrado, né? Uhum. Com Por isso eu certeza. acho tão importante Muito nomear a importante. branquitude, nomear a cisgeneridade, nomear a heteronormatividade. A cisgeneridade quase não é nomeada, né? Não sei como isso é Eu senti, na verdade, quando a gente foi naquela ball, que a cisgeneridade foi nomeada. Não de maneira negativa, mas de maneira de nomeação mesmo, né? De identificação dos corpos. Identificar os privilégios que cada corpo vai ter, que cada corpo não vai ter. Eu achei isso bem interessante, né? Como que esse conceito aqui no Brasil, ele tem uma circulação muito maior do que em outros lugares, mas tem mesmo, né? O conceito de cisgeneridade circula bastante aqui, eu acho. Muito mais do que em outros países, até da América Latina. Não sei como vocês sentem isso. Mas vamos caminhando para os momentos finais. Como a primeira parte ficou cortada, o que vocês acham de meio que se apresentar no final só para, na hora que a gente for transcrever, eu saber o que colocar no início? Uma coisa bem breve, assim. Vou deixar vocês fazerem as considerações finais e depois eu vou fazer uma fala final de agradecimento. Então, fica à vontade, a gente pode começar, não sei, vocês que decidem, assim. Já vou me Tá apresentar bom, e já fazer as então vai. considerações finais. Prazer, galera. Eu sou o Nathan Santos, né? Mais conhecido dentro da cultura Baum como King Cabal. Sou Prince da House of Cabal. Tenho 23 anos, sou empreendedor, dona da loja King of Drags, onde eu vendo produtos que enaltecem e empoderam, né, a autoestima do povo racializado. Agradeço demais por ter feito parte aqui da live, né? Porque é uma porta muito importante quando a gente fala sobre conseguir colocar para fora e falar sobre negócios, sobre empreendedorismo e falar sobre a cultura ballroom, né? Onde a gente consegue expressar o nosso corpo e linkar esses dois momentos e falar também pincelando, passando pelo meu olhar de transmasculinidade, né? Algo muito importante, fiquei muito feliz de ter feito parte desse momento, né? Porque é isso, a gente não tem muitos momentos de poder falar, de poder trocar com outras vivências. E ter esse momento, ele acaba, né? A gente acaba se renovando, a gente acaba tendo uma outra percepção de mundo, né? E por esse espaço, espero estar mais vezes, né? Quem quiser me seguir, E quem quiser conhecer tá mais também travando um sobre... pouquinho. E agora? Nathan tá travando um pouquinho. Não sei se Eita, você tá conseguindo me ouvir. eu tô te ouvindo tranquilamente. Agora seu áudio tá voltando. Beleza.
Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a cultura Ballroom, só seguir na rede social, @Ballroom Rio, ou 40 graus de Transmasque, onde a gente coloca ali sobre as transmasculinidades. Enfim, a gente dá ênfase a isso para a gente conseguir registrar sobre essas histórias das transmasculinidades aqui no Rio de Janeiro. E é isso, obrigadão. Coloquei o arroba aqui embaixo, viu? Da Ballroom Rio, só avisando. Vai, tá. Vou me apresentar também de novo. Eu sou o Tarso, sou coordenador da revista Estudos Transviados também, e sou estudante da UFRJ, sou uma pessoa indígena em retomada, e falar sobre a Eva1, sim, é muito importante para mim, pela minha recente aproximação e como isso já está impactando na minha vida, no meu reconhecimento enquanto transmasculino também. Então, agradeço imensamente ao Natan por ter aceito o convite, por ter trago tantas contribuições importantíssimas assim nesse diálogo, que eu acho que é essa oralidade mesmo que a gente precisa de trocar com os nossos e construir com os nossos. E você é uma referência para mim, igualmente para muitos trans masculinos aqui do Rio de Janeiro e de outras localidades também. Então, que essa caminhada ainda seja muito longa, que a gente tenha uma parceria também, né, entre a cena transmasculina e a revista e tudo que a gente puder fazer e reverberar aí para outros espaços. Seja. Oi, gente. Como vocês estão? Eu não vou nem apresentar, porque não vejo necessidade nenhuma depois de vocês se apresentarem, fico até com vergonha. Queria agradecer demais a todo mundo que assistiu a live. Queria agradecer demais ao Natan por aceitar. É uma honra, sabe? Toda vez que, assim, você tá, eu acho que você, muitas outras pessoas, obviamente, né? Mas aqui falando de você especificamente, está fazendo história. Eu acho que eu e Tarso, e várias outras pessoas transmasculinas também, quando a gente acompanha a cena Ballroom no Rio de Janeiro, especialmente o Tarsilo, né, quando vem me falar das coisas, das ideias, projetos que a gente tem, inclusive na revista de documentação e publicação, o seu nome está sempre presente. Acho que fazer história é isso, você está marcando a história da Ballroom e das transmasculinidades com o seu nome, com o seu trabalho. E eu acho isso que é o trabalho de uma vida, né? Eu acho isso muito importante e justamente por isso chamamos você aqui, né? Porque nós, enquanto pessoas transmasculinas, a gente acho que reconhece, né? De tudo que a gente vivencia, tudo que a gente sabe, conhece nas redes sociais e tal, a gente reconhece que você é uma grande referência para nós. Então, é uma honra ter você aqui, sabe? E depois de tudo que você falou, que live foda. E sim, tá, a Lua Brainer tá falando aqui, muito importante o King estar presente dentro da cultura. Sim, concordo, todos concordamos. Então, obrigado demais. E só falas potentes, sabe? E eu acho que é uma honra, assim, pro Neabi, sabe? E pra revista também, falando assim pro Neabi e pra revista. Porque eu, felizmente, tenho o privilégio agora de falar pelos dois no momento. É uma honra ter você e poder, tipo, marcar o nome do Neabi, o nome da revista junto do seu nome, nem que seja numa livezinha, uma coisa assim, bem singela e tal. É bem legal ter isso, a live vai ficar salva, então é um momento histórico, sabe? Então, pra mim, é o futuro Legendary Transmask da cena. Pronto, falei. Lua Brenner falou aqui, então falei aqui também. Passado. Achei. Então é isso, gente. Obrigado muito por todo mundo que assistiu. Obrigadão. Vamos divulgar a live depois que ela terminar. Agora eu vou correr. E alguém, vocês querem falar? Oi? Vou correndo pro outro evento. Ah, verdade. Eu lembro Gratidão, disso. tá, menino? Beijão. Valeu. Tchau, gente. Beijão. Vamos lá, gente. Encerrar.